Ninguém esperava nada fora do comum naquele 4 de outubro de 2025. O rover Perseverance da NASA fazia mais uma varredura de rotina na superfície fria e desolada de Marte. O céu, tingido de tons alaranjados e poeira suspensa, parecia o mesmo de sempre, até que algo rasgou o horizonte. Por alguns segundos, um feixe luminoso atravessou a atmosfera marciana, deixando atrás de si um rastro tênue, como se o próprio tempo tivesse sido cortado ao meio. A câmera do rover registrou tudo, quadro a quadro, e o que parecia apenas uma falha de lente se transformou no mistério mais discutido do ano. Quando as imagens chegaram aos servidores da NASA, os cientistas notaram algo estranho. O brilho não se comportava como um meteoro comum. Ele seguia um movimento retilíneo e constante, quase como se estivesse sob controle. As primeiras análises indicaram que o fenômeno poderia estar ligado ao cometa 3I Atlas, um visitante interestelar que havia sido detectado pela primeira vez em julho daquele mesmo ano. Diferente de tudo o que já se tinha visto, ele era o terceiro objeto interestelar confirmado na história, vindo de fora do sistema solar, um fragmento de outro mundo, de outro tempo. As câmeras de alta resolução do Perseverance registraram mais de 50 imagens, revelando um rastro luminoso finíssimo, cortando o céu marciano como uma navalha de luz. O que mais chamou a atenção da equipe foi o ângulo de entrada do objeto. Ele vinha de uma região do espaço onde o cometa deveria estar, mas com um desvio de 4 graus. Algo não batia. Os cientistas tentaram contatar a base do laboratório de propulsão a jato, mas devido ao shutdown governamental nos Estados Unidos, parte das comunicações estava suspensa. Por 2 dias inteiros, os dados ficaram retidos, sem resposta oficial. Enquanto isso, as teorias começaram a se espalhar pela internet, e algumas delas desafiavam completamente a lógica científica. Havia quem dissesse que o objeto não era um cometa, mas algo controlado. Se você gosta de mistérios espaciais e fenômenos inexplicáveis, inscreva-se agora no canal Mistérios e Curiosidades. Aqui cada detalhe oculto do universo ganha voz. E o que parece impossível pode estar mais perto do que imaginamos. Nos fóruns científicos, o fenômeno foi apelidado de o raio de Marte. A hipótese mais provável, segundo alguns astrônomos independentes, era que o Perseverance havia capturado o reflexo do cometa 3I Atlas, passando atrás do planeta, algo que, em teoria, não seria visível da superfície. Mas o traçado da luz não combinava com o comportamento típico de um cometa. Era demasiado reto, demasiado rápido. Dias depois, a Agência Espacial Europeia confirmou que seus próprios satélites, o ExoMars Trace Gas Orbiter e o Mars Express, também haviam detectado uma anomalia no mesmo ponto. As leituras espectroscópicas mostravam uma assinatura química incomum, diferente de qualquer cometa já estudado. Um pesquisador da ESA, sob anonimato, declarou a um jornal alemão: "O que vimos não parece natural. Há uma uniformidade no brilho, uma constância impossível para um corpo em combustão." Essa declaração bastou para incendiar as redes sociais. Vídeos começaram a surgir no YouTube, tecendo teorias sobre contato interestelar, provas de vida fora da Terra e até programas secretos da NASA sendo conduzidos. Em Marte, a imprensa tradicional tentou conter o alvoroço, mas o silêncio da NASA apenas aumentou a suspeita de que algo realmente extraordinário havia acontecido. Enquanto o mundo especulava, um engenheiro de software do próprio projeto Perseverance, que preferiu permanecer anônimo, publicou uma linha de código em um fórum científico, uma linha que supostamente indicava que o rover havia detectado movimento residual de calor, vindo do ponto exato do feixe luminoso. Isso significava que o objeto não apenas cruzou o céu marciano, mas também interagiu com a atmosfera, deixando traços de energia detectáveis. O que poderia emitir um sinal assim, a milhões de quilômetros de distância, em um planeta onde nada deveria estar vivo? O mistério apenas começava. Curioso para saber o que a NASA descobriu nas imagens seguintes? Deixe o like, ative as notificações e acompanhe o canal Mistérios e Curiosidades. Nos arquivos da NASA, havia uma pasta com acesso restrito, Eshel 45. Ela só podia ser aberta por 4 pessoas, dentro do laboratório de propulsão a jato.
e continha as imagens brutas captadas pelo Perseverance antes de serem enviadas ao público. Na manhã de 8 de outubro, uma dessas pessoas, cujo nome nunca foi revelado, acessou o conteúdo e percebeu algo que mudaria tudo. As imagens do rover mostravam o feixe de luz se dissipando, mas por frações de segundo, antes de desaparecer, uma silhueta sólida cruzava o enquadramento. Não era uma rocha, nem sombra de poeira levantada pelo vento marciano. Tinha simetria, e isso por si só contrariava qualquer explicação natural. Quando os técnicos ampliaram o contraste e filtraram o ruído eletrônico, surgiu uma forma oblonga, metálica, refletindo a luz solar em um padrão pulsante, como se respondesse a algo. Um padrão que se repetia a cada 4,2 segundos. 4 pontos de luz, pausa. Mais 4, como um código. O protocolo interno da NASA previa silêncio absoluto em casos assim. O material foi imediatamente removido dos servidores públicos e qualquer menção ao evento Raio de Marte desapareceu dos comunicados oficiais. Mas já era tarde demais. Um grupo de astrofísicos amadores que acompanhava em tempo real os dados brutos transmitidos pela Deep Space Network conseguiu baixar alguns quadros antes que fossem apagados. Eles publicaram o conteúdo em um fórum russo de astronomia e, em questão de horas, o mundo inteiro já estava debatendo o que via. Os quadros mostravam uma estrutura pairando sobre a cratera Jezero, local onde o Perseverance explora o que um dia foi um antigo lago marciano. Nas análises feitas por inteligência artificial, a estrutura parecia ter proporções geométricas, como um artefato construído. As coordenadas indicavam que o objeto estava a apenas 1,4 quilômetros de altitude e se movia lentamente, quase flutuando. Depois disso, simplesmente desapareceu, sem deixar rastros de calor, sem sinal eletromagnético. Porém, havia um detalhe que quase ninguém notou. No exato momento em que o objeto sumiu, o relógio interno do Perseverance travou por 11 segundos. Nenhum comando foi executado nesse intervalo, como se o tempo ali tivesse deixado de existir. Dias mais tarde, um áudio interno vazou. Uma gravação feita durante a sessão de conferência da equipe de engenharia, com ruídos e vozes distantes. Em meio ao chiado, uma frase foi identificada. A assinatura não é de origem solar e se repete em pulsos binários. Isso não é aleatório. Desde então, as autoridades norte-americanas negam a autenticidade do áudio. Mas fontes próximas ao laboratório afirmam que uma nova diretiva foi criada. Nenhum dado transmitido de Marte pode ser publicado sem revisão prévia da sede em Washington. Na internet, o evento foi batizado de O Eco de Marte. Alguns acreditam que o Perseverance captou algo vindo de fora do sistema solar. Outros dizem que era apenas um fenômeno óptico raro, causado pela refração do gelo suspenso na atmosfera marciana. Mas há quem acredite em outra hipótese, uma que poucos ousam mencionar, a de que algo, ou alguém, respondeu à presença humana em Marte. Se você gosta de investigações que a ciência tenta esconder, inscreva-se agora no canal Mistérios e Curiosidades. Aqui o desconhecido ganha forma, e o impossível se torna apenas uma questão de tempo. As primeiras tentativas de decodificar o padrão de luz captado em Marte começaram na madrugada de 11 de outubro. Uma equipe independente da Universidade de Stanford, liderada pela astrofísica Dra. Evelyn Ross, conseguiu extrair o ritmo exato do sinal, 4,2 segundos de intervalo, repetidos em blocos de 4. Quando os dados foram convertidos em binário e depois em espectro sonoro, surgiu uma sequência de tons harmônicos, como se fosse uma voz. Mas não era uma voz humana. Era algo grave, constante, quase orgânico, como se o próprio planeta respirasse. O áudio, ao ser desacelerado em 40%, revelou um padrão ainda mais assustador. A frequência principal correspondia à ressonância Schumann da Terra, 7,83 Hz. O mesmo tom emitido naturalmente pelo nosso planeta. Como algo em Marte poderia gerar uma frequência idêntica à da Terra? A doutora Ross enviou o relatório ao JPL, mas poucas horas depois, o documento desapareceu do repositório oficial. 3 dias mais tarde, ela foi afastada do projeto sem explicações. Colegas afirmam que ela começou a receber ligações de números desconhecidos
e que alguém tentou invadir o laboratório onde guardava os backups dos dados originais. Enquanto isso, uma nova anomalia foi detectada. O rover Perseverance, que estava programado para coletar amostras de rocha, sofreu uma falha inexplicável. Os sensores térmicos indicaram um aumento súbito de temperatura, exatamente no ponto onde o feixe luminoso havia sido visto. O sistema de navegação travou, e o braço robótico parou a poucos centímetros de uma rocha que não constava em nenhum mapeamento anterior. A rocha parecia comum, até que um dos filtros de infravermelho revelou linhas simétricas esculpidas em sua superfície. 4 linhas horizontais, e abaixo delas 4 pontos. O mesmo padrão do código luminoso. A equipe da missão, agora sob supervisão direta do Departamento de Defesa, proibiu qualquer imagem de ser transmitida publicamente. A NASA classificou o material como informação sensível de origem desconhecida, e os registros originais foram criptografados, mas cópias existiam. Um engenheiro que trabalhava no turno da madrugada fez o download dos arquivos e enviou tudo anonimamente para um grupo de pesquisa ucraniano. Esses pesquisadores, ao amplificar a imagem em 800%, notaram algo impossível. As marcações na rocha não estavam gravadas, estavam fundidas na estrutura, como se tivessem sido impressas de dentro para fora, por uma fonte de energia extremamente precisa. E ao redor da rocha, uma fina camada de magnetita parecia formar um campo eletromagnético estável, algo que não deveria existir em Marte. No dia seguinte, a comunicação com o Perseverance caiu por completo. Durante 19 minutos, o rover parou de responder. Quando o sinal foi restabelecido, seu posicionamento havia mudado 12 metros, algo que seria impossível sem comando humano. Nenhum registro de deslocamento foi gravado. Nenhum log do sistema mostrava movimento. Como o veículo se moveu sozinho? E por quê? Horas depois, um pacote de dados comprimido foi recebido na base terrestre, sem identificação de origem. Dentro dele, apenas uma imagem em baixa resolução. Uma planície marciana coberta por neblina avermelhada. E ao fundo, 3 sombras alongadas perfeitamente alinhadas. Pareciam estruturas verticais. Mas o mais perturbador era o que estava escrito na margem inferior da imagem. Algo que ninguém da equipe havia digitado. Eles chegaram antes. Se você gosta de histórias reais misturadas com o inexplicável, inscreva-se no canal Mistérios e Curiosidades. Aqui, cada verdade escondida encontra sua voz. E às vezes, o que não deveríamos ver é exatamente o que precisamos descobrir. 3 dias após o misterioso deslocamento do Perseverance, a NASA declarou anomalia operacional temporária e interrompeu oficialmente todas as transmissões públicas vindas de Marte. A justificativa era simples: manutenção do sistema de comunicação de alta frequência. Mas quem acompanha o programa espacial há anos sabe, a NASA nunca pausa um rover sem motivo. Enquanto o silêncio oficial se estendia, uma sequência de arquivos começou a circular entre servidores privados, hospedados em endereços da antiga rede científica da ESA. Esses arquivos traziam o nome que até então era apenas um rumor interno: Echo 45. Dentro deles, havia dados de telemetria, registros de vibração e uma última imagem. Uma fotografia sem compressão, tirada pelo braço panorâmico do Perseverance. Na imagem, o horizonte de Marte parecia distorcido, como se uma onda térmica o atravessasse. No centro, uma estrutura cilíndrica escura, parcialmente soterrada pela poeira avermelhada. Em sua base, 4 feixes de luz tênue se cruzavam, formando o mesmo padrão. 4 linhas e 4 pontos, o código que vinha sendo detectado desde o início. A foto estava marcada com um horário impossível. 04:42:09, tempo universal, 11 segundos após o momento em que o relógio do rover havia travado. Ou seja, ela foi registrada durante o período em que o Perseverance teoricamente estava desligado. O espectrograma da imagem revelou partículas energéticas que não pertencem ao espectro conhecido de Marte. Não eram poeira, nem reflexo, nem interferência. Era emissão ativa de radiação eletromagnética coerente, algo que só uma fonte inteligente poderia gerar. Alguns físicos afirmam que o padrão de energia da estrutura corresponde a um tipo de comunicação quântica direcional,
uma tecnologia ainda teórica na Terra. Outros sugerem que o rover apenas captou um fenômeno natural incomum, talvez a interação entre o cometa 3I Atlas e a ionosfera marciana. Mas uma coisa permanece inexplicável. Logo após o registro da imagem, o rover enviou um único pacote de texto antes de desligar por completo. A mensagem, encontrada mais tarde em um servidor espelhado da Universidade de Berkeley, dizia apenas: Echo 45, transmissão concluída. Dados transferidos. Transferidos para onde? Ninguém sabe. O arquivo original nunca foi localizado. O backup oficial foi corrompido e o canal de comunicação com Marte foi reiniciado 2 dias depois, com todos os logs anteriores apagados. Quando o Perseverance voltou a funcionar, suas câmeras haviam sido reconfiguradas, a função de gravação automática de vídeo desativada, e toda a região onde a estrutura havia sido detectada passou a ser chamada internamente de Zona Restrita 112A. Oficialmente, a NASA declarou o evento como falha de software, mas os cientistas que viram os dados, os poucos que tiveram acesso, juram que havia mais ali. Um deles, em depoimento anônimo a uma revista europeia, disse: se aquilo não era artificial, então a definição de vida inteligente precisa ser reescrita. Desde então, nada mais foi divulgado. O Perseverance continua em operação, mas nenhuma nova imagem da cratera G0 foi publicada em alta resolução. E o cometa 3I Atlas, que deveria ter deixado o sistema solar, desapareceu das medições astronômicas meses depois, sem rastro, sem trajetória, como se nunca tivesse existido. Hoje, o nome Echo 45 é proibido em qualquer documento público da NASA. Mas alguns analistas afirmam que, de tempos em tempos, um sinal fraco é captado pelos radiotelescópios da Terra, vindo da mesma região do espaço onde o feixe luminoso surgiu. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo intervalo, 4,2 segundos. Talvez o Perseverance tenha enviado mais do que dados. Talvez ele tenha respondido a um chamado que não era nosso. Se você acredita que alguns mistérios não nasceram para ser explicados, inscreva-se no canal Mistérios e Curiosidades. Porque o universo nunca envia uma mensagem por acaso.